Você já deve conhecer o Paulo Musi, um dos maiores médicos do Brasil, um grande comunicador e até um piloto da Porsche. Mas talvez o que você não saiba é que ele também está bem avançado quando se trata do uso de IA, de inteligência artificial. Eu acredito que a inteligência artificial é uma ferramenta para a vida. Eu preciso da inteligência artificial para ela desburocratizar as coisas e para eu conseguir criar uma situação favorável onde o ecossistema que é a minha vida ele consiga existir. E nesse vídeo de hoje você vai ver exatamente os vários jeitos diferentes que o Musi já está usando IA na rotina dele. E seja você um médico ou não, eu tenho certeza absoluta que você consegue tirar bastante coisa desse vídeo aqui. Até pela forma como ele estrutura o pensamento dele, óbvio, que já vai ser interessante para qualquer pessoa. E como que ele está fazendo para embarcar IA nos fluxos de trabalho dele. E caso você não me conheça, eu sou o Max, eu sou CEO e um dos fundadores da Adapta, uma das maiores empresas de inteligência artificial do Brasil, com mais de 150 mil clientes. E a gente criou esse canal agora para justamente mostrar como que a gente faz para implementar IA em vários dos nossos clientes, o Musi sendo um deles até. Então, se você tem interesse em inteligência artificial, em negócio, já também dá o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, porque a gente só vai continuar fazendo isso se a gente ver que as pessoas gostam. Então, se você está gostando disso, já deixa esse comentário aqui para você e para comentar também que outro tipo de vídeo você gostaria de ver dentro desse canal. Então, bora pro vídeo. Pronto pro meu dia de estagiário. Tá bom, meu? Como é que você tá? Tudo bom, tudo bom. E aí, preparado? Nossa, tô feliz pra caramba. Bora? Pela televisão aí do videogame, fala. Jogar FIFA? Tu joga FIFA? Não jogo. É a única coisa que eu não jogo. O que você joga então? Carrinho, de RPG, Uncharted já... Tu joga RPG? Sim. Porra, quando Não eu... acha que você é nerd assim? Pô, quando teve a pandemia... Ele joga cada coisa que tu duvida. Quando teve a pandemia, eu tive um Covid, fiquei trancado no quarto, minha filha instalou pra mim aquele... The Last of Us. Eu zerei uma noite. Antes da gente começar o briefing, a Thaís colocou no raid técnico a maquiadora, então a gente pode ir lá pra maquiar, pra passar. A Thaís tá te zoando, né? Sério. Não, a gente pegou ela é boa, não, mas ela é boa, ela é da Globo. É que a gente fez com o Renato, com todo mundo aqui. É assim, é super tranquilo, é mais pensando na luz. Então a gente vai passar uma base, assim, só pra igualar o tom de pele. É zoeira, né? Ele tá muito nervoso, Ai, meu Deus. Isso acontece, todas as gravações a gente faz isso. É realmente pra balancear a luz de tom de pele, corretivo, enfim, não... Minha pele é oleosa, moça, não tem nada que Não, ver ela isso trouxe daqui. pra tirar o detalhe, justamente por Tá isso. bom, então vamos pra aqui. Bora. Tá bom, então. É óbvio que é brincadeira. Pode fazer. Bora? Quer café, alguma coisa? Claro que vai em cima. Então bora. O Paulo vai mostrar pra gente tanto o que ele já tá fazendo em relação a IA com medicina, que eu acho que você tá bem avançado em relação a isso, a gente consegue ver porque, sei lá, acho que 5 a 10% da nossa base é até médico. E foi uma coisa muito legal, né, que você já era cliente nosso até Sim. há um tempo, e a gente tentando por muito tempo fazer com que você virasse embaixador, né, até que funcionou, e, porra, é muito legal. E eu acho que então hoje a gente pode, você tinha até falado, né, que eu acho que só um tipo de médico vai sobreviver, então a gente quer falar disso hoje aqui também. A outra parte seria justamente como você já tem usado IA dentro do seu dia a dia, e eu acho que uma terceira parte legal justamente é depois de ver tudo isso na prática mesmo com a gente, sistemas, tudo isso, e incluindo até, daí trazendo especialistas também da Adapta para ir criando coisas novas até, não só parar onde você já está hoje, mas aproveitar que para ir até além, ver o que mais a gente consegue fazer, o que mais dá para ajudar. Eu acho que esse seria um bom dia hoje seria esse. Eu vou te trazer, Max, porque assim, eu acredito que a inteligência artificial é uma ferramenta para a vida. É uma coisa que ele te ajuda, por exemplo, tudo bem, de repente organizar o que é o prontuário do seu paciente, mas, por exemplo, o que é mais caro para mim? Ficar no consultório, trabalhando como médico, ou de repente gastar 1 hora na minha casa, no valor da minha consulta, mas organizando minha gaveta de fruta, entendeu? Ou procurando fazer minha lista de compra. Então, é a mesma coisa. Então, eu preciso da inteligência artificial para ela desburocratizar as coisas e para eu conseguir criar uma situação favorável onde o ecossistema que é a minha vida, ele consiga existir. Então, acho que tem
A coisa número 1, tudo bem, a gente coloca trabalho. Medicina. A medicina, ela tem algumas vertentes. Ela tem o paciente diário, ela tem o estudo, aí ela vem aulas e palestras. Por final, e aí é uma coisa mais... tem mais tempo para fazer, mas é o meu doutorado, né? E o meu doutorado, ele vai ser numa área que é da urologia, que é a andrologia, e que ele vai abranger desde paciente com câncer até paciente jovem, né, no que toca a reposição de testosterona. Na área de paciente, o que ele me ajuda muito? Ele me ajuda a manter o que é prontuário organizado. Então, desde que eu comecei a utilizar inteligência artificial, cara, eu ligo, o paciente fala, eu estou 100% olhando no paciente, ele termina de falar, eu desligo o gravador e eu coloco para a inteligência artificial organizar aquela conversa na forma de um prontuário. Duas coisas eu ganho. Primeiro, uma conversa em detalhes. E segundo, o paciente percebe que eu estou prestando atenção nele. A outra coisa, em relação ao paciente, todos os pacientes eu guardo uma tabela onde tem a avaliação física e a avaliação de exames. E o que normalmente eu preciso fazer? Correlação entre o exame físico e exames de sangue. Então eu peço, por exemplo, eu entrego essa planilha e eu peço para a IA fazer o seguinte, ela encontra as correlações fracas e fortes entre a avaliação física do paciente e a localidade de gordura que ele tem e a quantidade de massa muscular que ele desenvolveu versus exame de sangue. Cara, isso é maravilhoso. A resposta que a IA te dá é um negócio... É claro que isso não dá para você fazer um paciente com primeiro atendimento. Você precisa de uns 3, 4 atendimentos. Mas quando pega, por exemplo, eu carreguei a minha ficha, que tem 15 anos de avaliação física e exames, cara, o resultado foi assustador. Tinha coisa que eu nunca tinha prestado atenção e que eu nunca conseguia perceber. E ela me falou os mínimos detalhes, tipo, o índice de correlação é esse por causa disso. Essas correlações, para mim, são importantes por quê? Porque quando a gente fala de suplementação, por exemplo, Max, tudo faz secar, tudo faz ganhar massa. Só que, de acordo com aquilo que é a necessidade da pessoa, é 10% que vai realmente fazer efeito. O resto vai ser alegoria. E qual que é o problema de suplementação? Cara, o céu é o limite. Você pode fazer uma fórmula muito boa, gastar R$300. Você pode fazer uma fórmula rebuscada com não sei o que, gastar R$20 mil e não funcionar. Então me ajuda muito, porque eu também acho que, de certa forma, eu sou um curador do que o meu paciente vai usar de suplemento. Acho que uma coisa legal até que você está fazendo aqui, o que você está fazendo aqui normalmente é o que a gente fala de tipo, áreas, daí você desce o nível de áreas, você tem fluxos de trabalho, e você desce o nível do fluxo de trabalho, você tem as tarefas que moram dentro do fluxo de trabalho. Então aqui, tu já falou, porque normalmente a gente fala em empresa, né? Fala áreas da empresa. Normalmente é aquisição, é servir, né, que é o produto, e você tem operações, que é tudo fazer rodar. Aqui justamente está falando as áreas de você, Paulo, como médico, né? Isso. Então beleza, a área aqui do paciente, né, atender o paciente, a área de estudo, a área de aulas e aula de doutorado. E aqui tu já me falou, então dentro, um fluxo de trabalho dentro daqui, que é justamente do prontuário. Que você já falou como o IA já ajudou. Aí você já falou de um outro fluxo de trabalho interessante, que é justamente as correlações que você consegue fazer em relação a isso. Que outros fluxos de trabalho interessantes você mudou com a ajuda da IA para melhor e por quê? Tem. Você meio que pede também um nível de evidência científica? Por exemplo, porque você tem uma pirâmide de nível de evidência. Tipo, até o gold standard é randomized. Estudo randomizado, duplo cego. Ou até meta-estudo de estudos randomizados, placebo, control. Sim, só que aí que tá. Aí essa semana o cara me mandou um artigo para eu analisar que ele tinha 11 mil participantes, ou seja, bruto estudo, grande, sobre fratura de clavícula. E o que o estudo queria? Ele queria mostrar que quando você faz a cirurgia, quando você opera, faz a fixação, a redução com fixação interna, né, você tem um resultado melhor do que você deixar ele cicatrizar sozinho. Só que tinha uma inconsistência no estudo que era o seguinte, eles olhavam esse paciente, por exemplo, depois de 5 anos. A gente não olha depois de 5 anos. A gente olha depois de 1 ano. O que ele escondeu no meio desse período? Provavelmente, muitas cirurgias, o suficiente para fazer com que ele estendesse o tempo de revisão, nesses primeiros 4 anos, elas dessem problema, elas fizessem pseudoartrose e elas levassem, por exemplo, a uma reoperação. E isso tudo nem contava com isso? Nem falava. Não, porque se eu olhar dali 5 anos,
Eu tô cego, eu não sei o que aconteceu. Ah, fraturou, momento zero. 5 anos depois, colou. E aí, o que eu fui perguntar? Eu peguei e falei assim, olha, não dá para você publicar um estudo com 5 anos, que não é o período que a gente olha a fratura. A gente olha a fratura 1 ano. Tem algum jeito específico que você pede por esses artigos mais importantes ou artigos mais novos? Qual que é a linguagem exata, de repente, que você usa para isso? Eu uso o fator de impacto e eu uso mais recente pela data de publicação. Eu quero os artigos dos últimos 6 meses, por exemplo. Tá. E para isso, você usa alguma ferramenta? Eu sei que existem ferramentas específicas para isso, por exemplo... Perplexity, Consensus, o principal Consensus, essa que eu lembro. O Consensus eu já usei muito. OpenAI, mas eu não gostei muito do Open OpenAI. Evidence. Open Evidence eu usei pouco. Tá. O que você prefere é o Consensus para isso? Porque o Consensus ele me dá algumas métricas, por exemplo, né, e me faz perguntar algumas coisas. Ele me faz criar quase que um modelo de meta-análise. Então, eu faço uma pergunta. Né? Vamos pegar esse exemplo da clavícula. É melhor operar fratura de clavícula ou é melhor... Pergunta sim ou não, né? De, tipo, exatamente. A ou B. Aí o cara me coloca artigos isso é bem legal. Sim, artigos não, e ele me dá aquele consensus meter, né? Que é o quanto isso provavelmente ele é verdade ou não que você perguntou. Total. Mas o principal que ele me dá é a possibilidade de baixar o artigo. Então, o que ele tem de vantagem, o consensus é esse. O Open Evidence, ele me dá a sensação que ele é meio superficialzão, assim. Que não ele dá para você entrar a fundo se você quiser. Ele só te dá a resposta ali por cima e... Saca. Uma pergunta que eu acho interessante também é, beleza, aqui você está falando, querendo ou não, ainda de fluxo de captar informação, né? Até que dentro do livro Inteligência Pragmática eu falo que as duas primeiras, a segunda e a terceira unidade, que é pesquisar, habilidade pragmática, né? Que todo mundo precisa fazer e entender. Né? Para mim, isso aqui está dentro daqui, né? Pesquisar e entender. São jeitos que você está fazendo isso. Mas você captura esse tipo de informação em algum lugar, você usa tipo um Notion, um Evernote, ou um OneNote, ou qualquer coisa, ou um caderno físico mesmo, onde você coloca esses estudos, ou você captura isso de algum jeito? Uma biblioteca. Eu tenho uma biblioteca e assim, eu faço cada Quando pesquisa... você fala tem uma biblioteca, o que isso quer dizer? Biblioteca o quê? Física mesmo? Ou Não, uma biblioteca virtual. Virtual. Né? Cada pesquisa que eu faço gera uma pasta. Tá. Cada pasta, ela tem os artigos que eu pesquisei, ela tem o que eu peço para ele fazer, um resumo das metodologias dos artigos, ela tem um roteiro, porque normalmente eu preciso transformar isso em aula e conteúdo. E como que você, eu imagino que você tem os seus meio que guardrails próprios, assim, porque eu imagino que você já dá aula há muito tempo, dá palestra há muito tempo, e querendo ou não, sempre o processo de você fazer isso é ótimo também, porque te faz ir refinando cada vez mais aquele conteúdo. Você sente que você perdeu um pouco disso às vezes quando você manda isso direto para IA? Eu sinto que refinou. Que refinou. Sabe por quê? Porque o rigor que eu fazia aula, eu coloco no meu prompt. E aí, eu olho com uma visão crítica sobre aquilo que eu estou lendo. Sim. E essa visão crítica me fala assim, putz, coisa do nível assim, eu não quero que você faça uma letra menor do que 14 pontos. É de escolher até o tipo de... Eu quero que você escreva em calibre no mínimo 14 e no máximo 26. Eu não quero nada em caixa muito grande e não quero nada muito pequeno. Não quero frases longas, não quero frases de efeito. Né? Ou então, para palestra, eu peço isso. Então, eu peço escolhas de cores. Né? É como se eu fizesse a palestra na minha cabeça e aí o que eu quero na palestra? Entendi. Como eu já fiz muitas palestras sem IA, eu sei exatamente o que eu quero. Sim. Não é só, faça uma palestra, transforma isso numa palestra. Não, transforma uma palestra assim, assim, assim. Eu quero que o começo seja isso, eu quero que a ideia central seja apresentada depois da apresentação em tantos slides. Eu quero que isso seja objetivo, eu quero que termine a palestra com uma mensagem para casa, onde tem os pontos centrais. Quero uma recomendação de estudos, do que é principal que eu selecionei para você, que você coloque lá a frase específica daquele estudo e quero que você coloque o DOI para a pessoa encontrar. Então é uma coisa que ele já está pronto na minha cabeça. E isso... Te deu muito mais tempo você ficar fazendo tudo isso, né? Em vez de você ficar mexendo no PPT, um ponto para cá, não sei o que. Vou te dar um exemplo básico. Eu dava aula para pós-graduação, uma aula minha de final de semana tinha 740 slides. Eu gastava mais tempo arrumando slide do que estudando. Tá louco. E aí, assim, aquilo que é o tempo-chave da aula, que é a busca de artigos e a leitura deles, eu tinha que fazer correndo, porque, não tem como você fazer correndo a formatação. Aquilo tem que ficar legível, tem que ficar, né?
Aí essa é a diferença das aulas e palestras. Você estava entrando aqui, exatamente, né? Mas especificamente aula e palestra, né, é o que é a diferença da modelagem. Então, e assim, o que é muito difícil? Como eu tenho uma série de aulas de palestras e mentoria para fazer, é fácil, tipo, eu tô no meio, mas isso daqui podia ter. Aí eu pego e transformo a palestra numa aula. Aí ferrou, porque a palestra é para um público leigo. Não dá para eu entrar e falar para o receptor de tipo proteína G de estrogênio. Não, cara, é testosterona, ajuda tal coisa e se você usar mal usado pode fazer isso. Sim. Palestra é isso. É fácil você perder a coisa. Quando você tem uma AI que você tem a modelagem, ela te entrega a palestra. Então isso é um reforço. Fala, não, é uma palestra. Eu tenho que fazer isso. A outra coisa é a forma da construção, né? Então, a busca dos artigos, ou então, o que é mais frequente, que é a atualização. Eu já tenho aquela palestra, eu já tenho aquele tema. Eu falo, eu quero a atualização dessa aula, eu quero que você crie uma linha do tempo, mostre como a gente pensava. Tem coisa que eu dou aula, Legal. pra você ter uma ideia, de medicina esportiva, tem coisa que eu dou aula desde 2009, 2010. Você imagina, hoje em 2026, você pegar uma coisa que você dava aula em 2010 e você transportar para hoje em 2026. Olha, eu quero que você traga os artigos de atualização, eu quero que você observe os argumentos que foram usados nessa aula, e eu quero que você atualize esses argumentos, mas criando uma linha do tempo entre o que a gente fazia e o que a gente faz. E aí, a gente fala de tendências, né? Isso principalmente nas aulas, né? Tá. Na palestra, a gente evita de falar de tendência, porque senão a pessoa que assiste, ela fica na expectativa. A palestra é alguma coisa para a pessoa fazer agora. Tá. A aula é uma coisa para a pessoa raciocinar e começar a estudar. E você ter esse direcionamento. Discussão do artigo, né? Aparentemente, os casos de câncer de próstata que tiveram as dosagens mais fisiológicas de testosterona tiveram um comportamento menos agressivo do que aqueles que tinham uma testosterona muito baixa. Faltam estudos para definir se... Então, a gente trabalha no... Falta estudo por quê? Porque eu preciso definir, né, se realmente o cara que tem uma testosterona mais baixa tem um câncer mais agressivo. Muda, por exemplo, o quanto ele confia na conduta dele. Então, imagina que você pode fazer uma conduta para um paciente fechada, é isso. Ou então você pode fazer uma conduta que ela é para tratar aquilo que a gente sabe hoje, mas ela deixa espaço para você testar alguma coisa. Intervir com alguma coisa que tem um nível de evidência menor. Sim. O doutorado, na verdade, ele é organização, né? Para fazer o meu projeto de doutorado, eu baixei mais ou menos uns 2.000 artigos. Desses, eu fiquei com 113. Cara, para você organizar tudo isso... Como que você foi de 2.000 para 113? Qual que foi o processo? Primeira coisa, eu baixei todos nessa biblioteca que eu te falei que eu montei. Sim. Aí eu pedi para ele fazer um resumo das metodologias. Aí eu pedi para ele identificar os vieses, que é a parte mais legal da IA em relação ao artigo para mim. Que é, esse artigo aqui foi feito por uma companhia que... Entendi os vou te dar um hidden plots ali. Exatamente. Então, aí eu peguei e coloquei esses artigos, aí eu separei em pastas, eu pedi para ele fazer uma primeira separação, né, viés alto, viés baixo, né? Sim. Isso daí já cortou pela metade. Legal. Aí eu pedi para ele analisar cada pasta de acordo com a metodologia, se a metodologia ela correspondia ao tipo de resultado que estava sendo discutido no artigo. Sim. E aí a IA me dava, isso daqui ficou, a conclusão é meio dicotômica, ou esse daqui ele não se posicionou bem. Então, cara, quando você vai fazer um projeto de doutorado, é muito difícil porque a afirmação ela tem que ser sólida. Então não dá para você pegar um artigo, mas talvez não seja. E tem artigo que é assim. Então, mas você estava falando aqui, por exemplo, foi de 2.000 artigos para 120, 113. Né? 113. E depois ainda, tem algum outro jeito ainda a mais que te ajudou nessa organização? Ou em algum outro fluxo de trabalho dentro dessa área do doutorado que a IA te ajudou? Ficar monitorando, porque assim, um doutorado demora 4 anos. Isso Sim. quer dizer que ao longo do tempo vão sair novos artigos mostrando Perfeito. isso. Então, monitoramento. Como que você monitora? Isso daí eu faço, como é que fala? Eu faço na mão mesmo. Eu não Cara, tenho isso aí, perfeito. Esse é um legal que a gente pode criar hoje pra você. uma habilidade para monitorar. O que é. Por exemplo, o que eu fiz? Eu tenho um e-mail meu que é só de newsletters, que eu assino várias newsletters, certo? Imagina que eu assino, trocentas newsletters de IA. E aí eu tava percebendo que eu tava entrando várias e-mail e vários assuntos repetidos.
Pô, eu já li isso aqui em outra newsletter. Sim. Então fica repetitivo. Então o que eu fiz? Eu criei um skip, né, um sistema em que ele entra em todas essas newsletters. Eu criei um prompt parrudo, né, que então e eu não queria todo dia, eu posso apertar um play nesse skip quando eu quiser, tá? Mas eu deixo só sexta-feira, automaticamente ele roda. Ele entra em todas essas newsletters, ele agrupa as ideias mais importantes então se 5 newsletters diferentes falam da mesma coisa, isso é uma ideia só. Isso virou uma ideia que já vai vir em ordem ranqueada para mim, de no máximo 10 ideias. Aí, e vem bonitinho. A ideia, então imagina, a headline, vem uma descrição curta, e aí aqui em cima já tem os critérios de o quão interessante essa ideia é, de 1 a 5, e eu expliquei como que ele tem que criterizar isso, de 1 a 5, o quão interessante, e o quão aplicável ela é para mim. Ou seja, de 1 a 5, exige alguma ação minha? Eu deveria tomar alguma ação baseada nessa ideia? Então, por exemplo, aí ele já chega com essa notícia aqui para mim e explica ela rapidinho, e aqui ele já fala, Max, para Adapta, na unidade de negócios do Adapta One, por exemplo, isso é importante porque você vai ter que falar para os seus clientes que não tem como acessar o Fable 5, mas você pode tornar isso bom mostrando como o modelo GLM 2.5, eu acho? 5.2, é contrário. Como o GLM 5.2 está quase tão bom quanto o Fable e que você tem ele dentro da Adapta. Então avisa, cria isso aqui para os seus clientes. Entendeu? Ele já fala exatamente o que eu devo fazer e em que unidade de negócios, em que área daquela unidade de negócio que isso se torna uma ação. Ou seja, eu parei de ver esse meu e-mail. Então isso aqui era um e-mail que eu acessava todo dia. Eu basicamente parei de ver ele e eu só vejo essa minha caixa de entrada que mora agora numa landing page que eu tenho acesso, login e senha, que já vem com isso aqui tudo bonitinho, filtrado para mim e em ordem já de ideias. HTML? Sim, porque eu uso o Skip. Então isso tudo já está dentro do Skip, né? Então é um sistema que está no ar, que eu posso entrar. E eu até dei o nome de Idea Inbox, daí .skip.goskip.app. Dentro daqui dessas áreas de fluxo de trabalho, tem algum outro interessante que você acha legal mencionar? Porque, isso aqui já tem bastante coisa maneira aqui que eu tenho certeza que as pessoas já podem se inspirar. Tem uma coisa que ia me ajudar muito, eu tenho duas aplicações. Uma que analisa a dieta, que eu deixei separada de uma que faz a dieta. Por que você estava deixou pensando, então, não sei, no primeiro momento eu não queria que elas se misturassem, mas eu queria juntar as duas. Tá. E aí que ela já analisa, e aí ela te pergunta, mudar proteína por grama, mudar carboidrato por grama, saca? Mudar caloria por quilograma de peso, né? Então eu queria que ela já falasse assim, você quer manter essa dieta ou você quer mudar isso, isso, isso? Você quer fazer, que alteração você quer fazer? Aí eu coloco, eu quero que em vez de fazer 5 refeições, você faça 4. Eu quero em vez de 4, quero que você distribua em 5. Eu quero que o horário seja isso, isso e isso. Sim. Eu queria já resolver isso daqui de uma vez, assim, não... Porque aí senão eu tenho que transportar uma coisa para outra e eu não quero ter perda de conteúdo, perda de contexto. O Vini é um dos nossos especialistas de IA, já está com a gente aqui há uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. E basicamente é bem legal explicar o que é um especialista de IA aqui dentro da Adapta. Então ele é uma mistura de uma pessoa técnica com uma mistura de uma pessoa que tem que entender de negócio. Né? Tem que entender de trabalho, de conhecimento, né? De knowledge work, que a gente chama. Sim. Então, basicamente, ele tem que ter... É muito legal, porque o Vini acaba tendo muito contexto de vários tipos de empresas completamente diferentes. Então, ele tem que entender, querendo ou não, como as pessoas trabalham, no geral. É tipo isso. E é bem até um pouco o tema do livro, tá, de inteligência pragmática. No fim do dia, como as pessoas trabalham, como ajuda elas a trabalharem melhor. Não importa o que ela faz. Tipo, as funções que as pessoas fazem no trabalho são parecidas, né? Que até são as habilidades pragmáticas que eu falo. Todo mundo no final do dia tem que captar informação, fazer essa informação fazer sentido, ter ideias, tomar decisões e comunicar. Querendo ou não, todo mundo faz essas 5 coisas. Né? E a IA ajuda justamente em cada uma dessas coisas. E eu acho que parte do processo justamente que o Vini sempre faz é justamente isso aqui, é entender, beleza, dentro dessa área, dentro do seu fluxo de trabalho, como que eu faço o seu fluxo de trabalho ficar melhor com a ajuda de IA, né? Então, que tarefas específicas a gente consegue amplificar com a ajuda de IA? Falando especificamente das skills em si, um ponto importante quando a gente vai criar uma skill, não é só tipo, entrar na plataforma da Apple ou qualquer outra plataforma que você vai usar e falar, cria uma skill sobre XYZ. O interessante é você usar a IA, algum modelo de IA, para você executar o processo do começo ao fim, até você chegar num ponto onde você fala, é isso aqui que eu quero agora que
os próximos sigam esse mesmo padrão de O qualidade. que eu faço, Vini? Eu faço uma pergunta e eu vou conversando com ela no sentido de dela me ajudar a fazer o melhor prompt. Ela descobrir exatamente o que eu quero. Porque às vezes tem coisa que eu descubro que eu quero no meio do caminho. Eu falo, puta, faltou isso, aí eu tenho que mudar. Como eu tinha humanos também, aí eu descobri que o humanos escrevia melhor que o GPT. Então eu mandava o humanos fazer skill, fazer o assistente, e aí eu pegava e implantava no GPT. E aí ficava bom pra caralho. Mas isso daqui eu queria montar, porque aí isso conecta com outra coisa, né? Conecta com o evento. O que eu estava pensando em fazer no evento, né? Eu estava pensando em partir de uma premissa, por que a pessoa ela não faz aquilo que a recomendação que o nutricionista deu? Por que ela não faz o treino que o treinador deu? Por que ela não esquece de tomar o suplemento que o médico deu? Porque, na verdade, a pessoa... O que é medicina? O que é você tratar uma pessoa? O que o médico vende? Você já parou para pensar? Por que você paga um médico? Resolver um problema, especificamente. Exatamente. E por que você paga um médico mais do que você paga outro? Porque esse médico ele conhece mais do problema que eu tenho. Tem mais confiança. Exatamente. Quando você fala, e a palavra-chave é essa que eu queria que vocês chegassem, confiança. Porque a confiança, quem definiu isso não foi o médico. Foi um cara chamado Kenneth Arrow. E esse cara, em 1963, ele definiu o que era o que o médico vendia, por que tinha médico que fazia o mesmo trabalho que outro, e por que não era o mesmo trabalho, e por que ele cobrava mais caro. Porque é o nível de confiança que ele tem, né, que ele transmite. Total. Ótimo. E se a gente transformar essa confiança no que é o trabalho oferecido? O que te ajudaria a confiar mais? Uma hipótese. O que me ajudaria a confiar mais seria algo que a pessoa olha e faz sentido a ponto dela entender e falar assim, pô, se eu soubesse disso, eu teria chegado nessa conclusão. Que é aquela história da pessoa, de você oferecer uma solução da pessoa, a pessoa fala, ué, mas é só isso? Isso é fácil. Não, isso é fácil depois que eu já expliquei. Assim, numa grande parte das pessoas, né, elas têm essa situação. Então, a gente... O que eu faria? Tentaria da gente organizar de fazer ao vivo. Baixar um exame de sangue. A inteligência artificial preencher. Eu vou te mostrar a planilha de exames, planilha do paciente. 3. Ressaltar alterações. 4. Analisar a dieta. 5. Analisar o treino. E analisar assim, não propondo alguma coisa, mas falando, ó, esse treino tem tantas séries, tantas repetições totais, para te transformar em número aquilo que você está vendo, aquela tabela que você está vendo. Total. 6. Montar um relatório, de preferência com recurso visual, né? Número grande, ó, você está treinando 80% disso, você está comendo 80% de gordura, você está deixando para fazer a tua última refeição tarde demais, ou então 50% do tempo você não faz a última refeição. Ele te dá um panorama, fala, ó, isso é o que você está fazendo. 7. Confrontar com um modelo melhor, mas que não seja o perfeito. É que seja, ó, você pode melhorar por aqui. E por último, oferecer o modelo, né, com as alterações e sugestão de progressão. Começa mudando seu treino de peito, que é o mais fácil. Começa ajustando seu café da manhã, que é a refeição que você está errando mais. Procura fazer isso daqui no jantar, porque isso daqui é fácil, corre menos risco de você esquecer. O resultado final disso tudo é um plano prático para o cliente. Exatamente. Que é o que eu faço no dia a dia, Sim. né, com a minha equipe. Mas assim, o pessoal mostrando que isso dá para você fazer em questão de minutos e que pode ficar uma coisa inteligível. Não é um segredo que assim, não, por que eu vou fazer isso daqui? Não, você vai fazer isso porque está no relatório lá, porque ó, precisa de tanto para você fazer tanto. Isso aqui é um bom momento para introduzir também o Jean. O Jean é do Skip, né? Então ele é um dos criadores do Skip. Ah, eu lembro, ele estava na aula da coisa. Ele estava, exatamente, ele estava lá. Ó, Paulo, mostra um pouco, porque se você quiser mostrar o que você está fazendo, porque, cara, ficou muito top o AdaptaMed agora. Mas o Skip, basicamente, ele é um construtor de sistemas. Então você consegue construir site, landing page, software, app, tudo na web. Né? Então você pode criar desde quero colocar todos os meus pacientes num só lugar, em vez de colocar na planilha, eu vou colocar todos eles num sistema bonitinho, que vai ter login e senha, vai ter permissões diferentes para mim, para minha assistente, para não sei quem. E você pode construir várias camadas de sistema como você quiser, só pedindo para IA. Né? Isso é o Skip. E aí o Jean está explicando justamente que a gente estava entregando no AdaptaMed o Skip com algumas dicas de como o médico deveria usar. Só que a gente falou, pô, em vez de só fazer isso,
por que a gente não usa o próprio Skip e o time do Skip para já pré-setar um Skip que é perfeito para clínicas, para todo mundo que atende pacientes? E é isso que a gente fez agora, o AdaptaMed virou esse produto. Então, o médico ainda pode criar o Skip que ele quiser, mas ele já tem essa, que a gente está chamando de clínica flow por enquanto, né? Que é o AdaptaMed, basicamente. O que rolou? A gente começou a entender qual é o fluxo desse médico, né? Desde que o paciente chega. Então, ele, por exemplo, para o WhatsApp. O atendimento, normalmente, ele usa ou uma secretária mesmo ali, atendendo como um todo, ou ele está plugando já um agente específico ali para atender e para fazer todo esse fluxo. Depois disso, o agendamento, muitas vezes já vai para o prontuário. E aí foi uma coisa que eu não tinha noção, né? O prontuário, na minha cabeça, era anamnese. Só que o prontuário é muita coisa, né? O prontuário já tem alguns prontuários que aceitam pagamento, já tem, enfim. Só que os prontuários aqui no Brasil, eles não permitem não permite exportar informação, né? Porque justamente eu acho que essa é a vantagem competitiva deles. Eles querem te prender ali dentro para que, cara, se você quiser sair, vai ser muito difícil. E aí a gente começou a refletir sobre isso, fui até entender como é que é a legislação, né, para a área anamnese ali, que fala que você tem que guardar por 20 anos tudo aquilo, e a gente falou, cara, beleza, o que a gente consegue fazer, né, com o Skip aqui para tentar ajudar? E aí, o que é esse sistema aí na prática? Ele é um sistema que ele já tem um agente que é plugado no WhatsApp. Então, você configura todo o agente aí e tal, especificações, por exemplo, você cadastra aqui todos os profissionais, especialidades, procedimentos, convênios, né? Então, o CRM e tal, os horários disponíveis. Aí, do ponto que você estava falando, por exemplo, a gente chamou de pré-anamnese. A gente chamou de pré-anamnese justamente porque a anamnese em si teria que ter toda aquela questão de, cara, a gente vai ter que guardar esse dado e tal. Então, a gente fez de uma forma onde ele já grava, né? Então vou pegar aqui no caso um paciente. Mas aí a ideia aqui é que ele grave, né, de fato a consulta, consiga identificar quem é o paciente falando e quem é o médico. E justamente depois ele vai, a partir de um modelo que você colocou de anamnese, ele vai meio que entender como é que ele tem que fazer o resumo daquela consulta que você fez, entendeu? Então, por exemplo, o endocrinologista vai tratar, imagino eu, uma anamnese diferente de um outro paciente. Eu vi que até tem é SOAP, né, que vocês chamam. Isso. Subjetivo, objetivo, isso. Planejamento e avaliação. E aí a gente foi fazendo isso, então o fluxo ele vai desde o atendimento até realmente a pré-anamnese ali, o agendamento e tudo mais, tudo aqui dentro. Então assim, ó, isso aqui, para quem quer usar de fato todo o atendimento ali no WhatsApp, né, tudo aparece aqui, né? Então, por exemplo, aqui você poderia ter todas as conversas abertas, quem está aguardando atendente, quem foi confirmado, quem agendou. E o agendamento também já é pelo WhatsApp. Então, o cara chega lá e fala, pô, eu quero para tal dia, tem disponibilidade? Aí vai falar, tem, beleza, agenda, agendou, já aparece aqui. E aí ele reconhece na agenda, a agenda já bloqueou já. o horário? Tá. Cara, uma pergunta já. Um médico poderia pegar isso, clonar pro Skip dele e colocar de mais feature que ele quiser? Tá até aqui, ó. Esse aqui. Tá louco. Isso aí virou um template? Esse aqui já é um template. Explica pra mundo o que é isso que eu acabei de falar. Tipo, ele pode pegar a nossa aplicação base. Isso. Porque o que a gente fez? A gente criou aqui no Skip, né, que é um criador de aplicativo de sistemas, que nem o Max falou. Mas a gente fez de uma forma em que você pode usar o sistema realmente, do jeito que ele é, ou você pode simplesmente copiar para a sua conta o sistema e depois criar o que você quiser. Entendeu? Ali dentro. Então, eu posso continuar aqui, sei lá, eu quero também ter gestão financeira aqui dentro. Entendeu? Eu quero ter a possibilidade de cadastrar, por exemplo, notas fiscais ou fazer outra coisa e tal. E eu poderia simplesmente aqui do lado falar para ele também. Eu coloquei um prompt aqui, que o objetivo é criar uma nova página para gestão financeira, né? Que o prompt que a gente recomenda no Skip sempre é objetivo, especificação e restrição, né? Então, a especificação será acessada através de uma opção financeira no menu lateral. Então, eu estou falando para ele que eu quero aqui uma opção de financeiro. E deve conter todo o fluxo de contas a pagar e contas a receber e restrições. Normalmente, quando o projeto é maior, a gente coloca mais restrição, né? Então, nesse caso, eu falo assim, cara, não muda, não faça nada além do que foi especificado e também não altere o design, né? Tipo, justamente para ele só focar nessa parte. E o Skip, ele é basicamente como ele funciona por trás, né? Porque ele é um sistema multi-agente, digamos assim. Tem um agente PM,
que é o que pensa no que ele tem que fazer na funcionalidade ou no produto. Tem o agente dev, que realmente cria o código do que está sendo desenvolvido agora. E aquele QA, ele é um dev que ele é focado em encontrar bug, encontrar erro no que está sendo desenvolvido. Entendi a redundância. É, exatamente. E ele já te entrega a versão final. Se caso apareça algum bug, tem uma lupinha lá em cima que ela já sinaliza algum errozinho que deu no seu sistema. E o próprio skip já vai fazer a autocorreção. Entendeu? Então, a ideia é abstrair ao máximo a dificuldade de você criar um sistema para um cara que não é técnico, né? Um cara que não manja nada de código. Não vai ter um TI para ficar... Exato. Exato. Troca meu API para azul. É, exatamente. E aí você poderia continuar, entendeu? Você pode falar assim, pô, cara, mas eu já recebo pagamento, sei lá, vamos falar, pelo Mercado Pago. Tem como integrar para já trazer para cá? Tem como. Entendeu? Daria para fazer isso. Que justamente é justamente por conta disso que a gente colocou também no AdaptaMed lá as consultorias. Porque nesses mais avançados, entra uma equipe que fala, pô, beleza, vamos integrar então aqui com um prontuário específico que você tem que disponibiliza a possibilidade de integrar, ou enfim, com um provedor de pagamento e tal, porque essa parte de financeira eu vi que também é uma dificuldade grande, né, dos médicos no geral. E aí, tipo, entra justamente, tipo, com o Vini, por exemplo. Entra com o Vini, imagina que o Vini já conversou com 20 médicos antes, com 30, 50. Então, ele ajuda tipo, tanto a explorar quanto a solucionar. Então, explorar eu acho que essa coisa aqui ficaria boa pra você, porque... Ô, Musman, até falando essa questão que você disse aí de segurança e tal, fazendo um gancho para quem a gente tá falando aqui, quando você vai desenvolver um sistema como esse, você pode colocar restrições de uso. Então, por exemplo, você tem o nível de usuário ADM, que seria você, que você vai ter acesso a absolutamente tudo. E, sei lá, sua secretária ela tem acesso a só no financeiro, colocar o que entrou e que saiu e só isso. Você não pode emitir um relatório, não pode fazer nada. Você consegue... É isso aí, você consegue... Então, porque se ele emite um relatório para você falando, ó, caiu tanto, você pode cobrar da tua recepção, ó, falta tanto. E daí? Cadê? Vou até deixar antes de eu falar uma palavrinha. O que você achou do dia de hoje aqui? Um dia na Adapta, ajudando a gente pensar na amplificação como um todo, né, do seu uso de IA. Vicia, né? Porque quanto mais você pensa, mais você vê a solução. Quanto mais solução você vê, mais problema você identifica e mais solução você quer. Sim. Então, tem que ser uma coisa que a gente tem que ter até uma programação para fazer, porque, cara, se deixar a gente senta ali na frente da interface e já vai, pô, vamos mudar isso aqui, mudar aquilo ali. Então, inteligência artificial, no final das contas, se você usa adequadamente, ela te ajuda a pensar mais rápido que você demoraria um tempo para perceber. E como ela consegue trazer essas correlações com muita velocidade, como a gente consegue implementar isso com muita velocidade também, o que acaba acontecendo é que você se sente compelido a, então vamos resolver isso daqui também, então vamos resolver isso daqui. Então, nesse sentido, sei lá, para a pessoa que ela aprende a usar a inteligência artificial, ela aprende a pensar, ela aprende a raciocinar, porque você é obrigado a entregar uma forma lógica para aquele modelo matemático trabalhar para você e te criar coisa. Então, quanto mais você usa, mais você fica capaz. Quanto mais capaz, mais você identifica capacidades que você precisa desenvolver e mudanças que você pode implementar, mais ela resolve esses problemas e mais você imagina formas de melhorar sempre. Acho que é um ciclo virtuoso. Contínua, né? É um ciclo virtuoso. E até é engraçado que isso é um reflexo do dia de hoje, né? Hoje a gente começou ali 2 da tarde, agora já são 6h30. Nossa. E a gente teve que cortar mesmo porque a gente ia continuar pra sempre lá. Já, tipo, até o Jogo do Brasil a gente ia estar lá. E eu acho que é um reflexo exatamente do que você falou. Porque a gente foi observando mais oportunidade. Isso porque, né, o Musi já usa bem IA, já está com a gente há um tempo. E hoje a gente identificou ainda várias gavetas ali, vários lugares, vários fluxos de trabalho onde a gente pode implementar ainda mais IA, criar ainda mais sistemas. Então até... Agora, a gente estava falando que um wrap-up até não deu nem para mostrar tudo, não deu nem para fazer tudo que a gente queria, justamente. Porque tem tanta coisa para fazer. A gente conseguiu fazer uma coisa. Então, a nossa ideia até é, a gente vai pegar tudo que a gente pegou aqui hoje com o Musi também e usar isso para já melhorar o AdaptaMed que a gente já criou. Então, o que a gente vai fazer? Agora, você está vendo esse vídeo, você pode clicar no botão aqui embaixo, provavelmente as mudanças que todas que a gente está fazendo já estarão lá dentro do AdaptaMed. Então a gente vai deixar o link aqui para você acessar o AdaptaMed, a campanha do AdaptaMed, explicando mais um pouco. Você já viu um pouco aqui no episódio de hoje, mas você vai ver mais ainda sobre o AdaptaMed. Mas o mais legal é que a gente vai conseguir já usar tudo que a gente colocou aqui para criar sistemas que já estão dentro do AdaptaMed desde o dia 1, sem que você precise colocar mais essas habilidades lá dentro. Né, Gia? Perfeito. E vai ter parte 2, né?
E vai ter parte 2. Parte 2. A única coisa que a gente fala pra vocês é que os bastidores são impublicáveis. A única chance de vocês viverem é vocês virem aqui com a gente e passar essa experiência. A gente ainda vai fazer pra vocês, nessa sala aqui magnânima, um mega curso pra gente falar desses assuntos. E aí, meu amigo, senta que vai ter muito papo pra gente levar. Inclusive, até pra deixar o celular na porta, porque senão... Total. Vai ter ali no armário. Quando aflora a ideia, sai qualquer coisa e eles falam, isso daqui Exato. acho que não. Exato. Então fica aí o convite para você já, primeiro, obviamente, lembrar de se inscrever também e dar like aqui para ajudar a gente a continuar trazendo esses conteúdos. Também seguir o Paulo em todas as redes. E aí, não sei se alguém tem alguma última mensagem. Deixe seus comentários aqui abaixo desse vídeo para a gente saber qual é a sua dor quando você é submetido ao seu trabalho e que às vezes você acha que você está fazendo uma coisa muito na unha. Você fala, cara, será que isso daria para eu ter um assistente de IA para fazer para mim? Essa é a primeira pergunta. Segunda coisa, para você que já está introduzido na IA, você olhar para essa IA e falar, cara, mas não é tudo aquilo. Por que você acha que não é tudo aquilo? Porque quando você sabe dominar mesmo, aquilo vira uma parte do seu dia que você não consegue tirar mais, porque ele resolve coisas que você deveria estar ali presente, mas que agora você está ganhando tempo para fazer outra coisa e que possa desenvolver até o seu eu interior. Você pode ler um livro, você pode descansar, você pode estar com sua família, você pode estar com sua pessoa querida. E terceiro, supondo que você já é um cara que sabe IA, você pode perguntar qual é o limite. Então deixa esse comentário para a gente olhar e fazer um vídeo de resposta. Então é isso. Eu acho que a gente fez vários CTAs, mas enfim, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Falou!